Como vai você? Tudo bem? Em casa eu aprendo. Professor Francisco Rufino aqui com vocês para uma aula sobre crônica. Esse gênero textual ele é formidável. É um tipo de texto híbrido que mistura literatura e não literatura. Gênero crônica é tudo de bom, porque ele parte de situações do teu dia a dia, do teu cotidiano e transforma isso em texto. Existem vários cronistas no Brasil, ainda vivos e muitos que já se foram. A crônica é um texto que data muito antigamente do passado e ele traz esse nome, Cronos, como do grego, o deus do tempo. E a crônica é exatamente esse texto que a todo tempo faz sentido na nossa vida. Eu sou Francisco Rufino e vou dar aula para vocês no 9º ano. Vem com a gente, vai ser formidável. Conforme combinamos, língua portuguesa, ensino fundamental, 9º ano. Quero aqui estender meu forte abraço, tá certo? E minha estima, a professora Ildalene Pinheiro, que nos cedeu esse espaço. Quero aqui também mandar um abraço a todos os seus alunos do 9º ano. Espero atender as expectativas, pelo menos na metade da competência da professora. Professora, muita saúde e paz. Então, como combinamos, nós vamos aqui trabalhar um conteúdo em 4 pontos bem fundamentais em cima desse gênero textual crônica. Nós vamos primeiro entender o conceito desse gênero textual. Primeira coisa que a gente pergunta, o que nos pergunta é o que é, não é? O que é isso? O que é aquilo? Conceito. É muito importante a gente ter em mente, tá certo? Não só decorado, mas aprendido mesmo o conceito de crônica. Nós vamos passear nas características desse gênero, crônica. Nós vamos expor os tipos de crônicas, que são 3, os mais básicos e mais usuais. E vamos, claro, proceder com a leitura da crônica. E vamos resolver questões relacionadas ao procedimento de leitura para que você possa ter maior destreza no ato de ler. E vou utilizar, claro, uma crônica de autoria minha. Espero que vocês gostem. Vamos para frente. Primeira coisa é o pessoal perguntar por aí a você, você que já está aí no 9º ano, tem que sair do ensino fundamental sabendo os conceitos dos gêneros mais básicos. E a crônica é um tipo de texto que você vai encontrar para o resto da sua vida. Até o momento em que você for fazer concurso público, para ingressar no serviço público, você vai precisar ter domínio da leitura de crônicas, reportagens, notícias, que são textos muito legais. A crônica é um texto muito presente em jornais e revistas. Por isso, no início da minha aula, eu disse que ele é um texto híbrido. Ele passeia no campo da literatura e da não literatura, tá certo? Ele é não literário a partir do momento em que ele se apresenta informativo. Ele parte de um fato concreto, do cotidiano, vivenciado por alguém ou por todos. E ele passa a ser literário a partir do momento em que o cronista coloca as suas impressões, o seu estilo, a sua arte literária, transformando esse cotidiano em texto, em literatura. Os assuntos abordados por esse texto são voltados às situações do cotidiano, então esse é o grande mote, é a principal característica. Toda a crônica parte de uma situação do cotidiano, não vai ser diferente com a minha crônica, vocês vão ver que eu estou partindo de uma situação vivenciada por mim. Então tem crônicas belíssimas que nos levam à reflexão social, política, enfim. Eu nunca esqueci uma crônica que eu li, cujo título é, que vocês podem até pesquisar no Google após a minha aula, O Homem que Morreu de Fome. Então vocês, lendo essa crônica, vocês vão achar muito engraçado, mas ao mesmo tempo vai ser uma reflexão social tremenda na vida de vocês. O Homem que Morreu de Fome. Leiam essa crônica. Os bons cronistas percebem no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. E aqui eu já me lembro de uma outra crônica que eu li, eu só lembrando das crônicas, né? Essa do Luiz Fernando Veríssimo, cujo título é A Bola. O pai chega e dá uma bola para a criança e a criança fica procurando na bola um botão para ligar. Onde é que liga, pai? Ou seja, fazendo uma crítica aos brinquedos, não é, das crianças hoje em dia, que todos eles devem ser eletrônicos. Nunca esqueci também dessa crônica. Então são visões que o cronista tem da realidade, que talvez não sejam percebidas por todos, mas ele quer expor para que o leitor possa perceber esse mote. E claro, um outro grande conhecimento que você tem que ter para se dar bem nas questões, não é? É a finalidade dos gêneros.
A crônica tem que finalidade, propriamente dito? A função social desse texto é levar o leitor a refletir. Então essa palavra reflexão, refletir, ela é muito forte no nosso dia a dia, né? Sobre determinado acontecimento, de maneira rápida e, se possível, engraçada. Então, por isso a crônica tem esse ar de literatura, de arte, porque ela explora demais o humor, ela explora a ironia. Então, a crônica, ela traz essa ferramenta do humor justamente para prender a atenção do leitor. Finalidade da crônica? Levar a gente a refletir sobre determinado assunto do cotidiano, mas de forma engraçada, sem tanto peso, sem tanta técnica, tá bom? A crônica é um texto bem leve, pessoal. Se eu fosse vocês, hoje mesmo, leria aí no mínimo 5 crônicas. Então vamos para frente. Quais são as características desse gênero? Em forma de revisão, porque vocês já viram, crônica em aulas anteriores, aqui nós estamos revendo. Textos curtos. Não entenda curto como um parágrafo, não entenda curto, tão curto assim, porque tem crônicas que não são tão curtas assim. Mas, geralmente, crônicas é para ser rápido. É um texto ali, vamos dizer assim, curto em relação a reportagens, em relação a artigos científicos, tá certo? Em relação a outro texto do campo argumentativo ou do campo expositivo. É um texto realmente relativamente curto. A linguagem simples e coloquial, e a crônica que eu vou ler com vocês, vocês vão ver que eu reproduzo ao pé da letra a fala da pessoa com quem eu dialogo ali na minha crônica. Então é possível que as crônicas sejam um mix de linguagem formal e de linguagem informal, tá certo? Que é a linguagem simples e coloquial, a linguagem informal. Episódios que retratam acontecimentos do cotidiano, isso é cabal, tem que ter, é característica, vamos dizer assim, sumária de toda e qualquer crônica. Se ela não tiver a retratação de um acontecimento do cotidiano, seja lá de alguém, das pessoas no mundo, ela não é crônica. Narrativa com toques de humor e ironia, isso mais relacionado às crônicas narrativas. Poucos personagens, não como nos romances e nos contos, que é aí um monte de personagens, a crônica não traz esse monte de personagem. Tempo e espaços muito reduzidos, tá bom, pessoal? Vamos para frente. Aos tipos de crônica. Crônica narrativa, essa eu vou ler com vocês já já. A crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos da narração. Então ela vai ter situação inicial, ela vai ter um acontecimento que vai dar início a um desfecho, tá certo? Ela vai ter vamos dizer assim, um clímax, ela vai ter aqueles elementos, componentes próprios da narrativa. Vai ter personagem, vai ter tempo e espaço, embora curtos, tá certo, pessoal? Em sua estrutura. Ou seja, apresenta personagens, tempo, espaço e enredo, que são os principais elementos de uma narrativa. E a crônica jornalística? Essa crônica muito usada por jornalistas, por repórteres, por comentaristas políticos, tá certo? Ela também é uma crônica muito interessante. A crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos, em geral pequenos fatos do cotidiano, são contados para em seguida promover-se uma reflexão sobre eles. E trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Então, uma crônica jornalística precisa maior conhecimento do autor sobre o que está acontecendo no meio, vamos dizer assim, político, no meio social, de forma mais técnica. Mas é também uma crônica que prende a nossa atenção porque ela traz aspectos da política, do social, enfim, econômico. Ela é uma crônica mais bem elaborada. Crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos da narração, é uma repetição da que eu já falei. Como fazer uma crônica? Então, se de repente, a partir dessa aula, tu queres fazer uma crônica, tu se lança nesse desafio, como é que você ia se comportar? Para produzir uma boa crônica, é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador. Então, se tu é uma pessoa que não observa o que está acontecendo no cotidiano, não vai dar para fazer uma crônica. Então, a vida cotidiana das cidades, do teu bairro, da tua rua, são decisivas para tu fazer uma crônica. Eu me lembro muito bem que uma das atividades em sala de aula no passado era eu simular
simulei a situação, mas uma situação que possivelmente acontece, para os alunos fazerem uma crônica. De repente, eles iam acordar e iam ver tratores desvastando uma área verde em frente à casa deles. A partir daquela situação, eu pedi para eles produzirem uma crônica. Então, é uma situação que a gente vê a todo momento em Teresina, áreas verdes sendo devastadas para construir prédios, enfim. E aí eu pedi porque estava relacionado ao conteúdo do mês, que era meio ambiente. E eles fizeram crônica belíssima a partir dessa situação do cotidiano que a gente vê por aí. É pela observação da realidade, por uma perspectiva inusitada, que o cronista encontra o tema de seus textos. Para além disso, um texto de qualidade deve ser projetado, rascunhado e revisado sempre que possível. Então, quando chega essa parte aí de passar a limpo, o aluno tem uma preguiça danada, mas não pode. É preciso que ele revise, primeiro que ele rascune, para depois passar a limpo o seu texto. E a crônica precisa ter essas características, tá certo, pessoal? Você tem que ter uma boa pintada de humor, de ironia e partir de uma situação do cotidiano, caso você queira fazer uma crônica. Vamos à leitura dessa? O título é A Tia da Comida. Olha como o título foi gerado no final da crônica. Pode até parecer falta de assunto para uma crônica rápida. Acontece que quando se vai a uma rodoviária dessas de alguma cidadezinha do Maranhão, sempre há aquelas senhoras que magistralmente viveram toda a sua vida cozinhando uma deliciosa comida caseira para filhos e netos. Algumas, cedo ou tarde, descobrem que suas iguarias podem lhe render lucros para continuar a manter a família. Oi, tia. Boa noite. O que temos hoje? Meu filho, tem tudo. Galinha caipira, panelada, assado de panela, bife ao molho, sarrabulho, fígado de gado. O que meu filho vai querer? Tia, tem feijão? Adoro feijão. Toda comida lá em casa tem que ter feijão. Tem sim, meu filho. Pois, bote aí metade panelada e metade assado de panela. Pode se abancar que é pra já. Assim, é o primeiro contato entre o freguês e a empreendedora da culinária caseira e simples. Naquele lugar, tudo é muito doméstico, aparentando não ter passado por nenhum workshop do SET Senat, nem muito menos pelos teóricos cursos para futuros empreendedores do SESC. Enquanto vou esquentando sua comida, pode ir conversando, meu filho. Eu não me importo, não. Tia, e o calor por aqui não acaba nunca? Não, meu filho. Nem acaba e nem fica pouco. Pegue. Vá comendo aí devagarzinho, enquanto vou botando as outras coisas. O senhor quer salada? Sim, tudo que eu tiver direito. Pois pegue a farinha e a pimenta. Já já eu boto a água. Tá com pressa não, né? Seu carro já chegou? Chegou não, tia. Fique à vontade. Finalmente, tudo estava sobre a mesa, para ser degustado e matar aquela fome de quase 6 horas sem nada comer, devido à rotina e correria de um professor do interior. Ela sentou-se numa cadeira preguiçosa, reservada só para ela, como se tivesse sentado no trono, após um feito heróico de ter servido mais um de seus clientes naquele dia. Já era noite, umas 22 horas. Ela sentada esboça iniciar uma conversa que só ela mesma sabe fazer sentido. É, meu filho, a gente só trabalha mesmo porque é o jeito. Acredita que hoje eu ainda não parei um instante que Deus deu. Lá em casa tem um forninho que eu uso para assar meus bolos e minhas coisas. Hoje o gás acabou. Se bem que eu gosto mesmo é de cozinhar, se bem que eu nem gosto mesmo de cozinhar no gás. Eu tenho um fogão daqueles industrial que eu comprei, mas já está velhinho. Hoje ajeitei meus 2 fogareiros que eu tenho lá em casa, com aquele barro vermelho. Como é o nome, meu filho? Aqueles, bom danado para fazer reboco. Acho que é um que dá o nome de toátia. Justamente, é esse mesmo. E hoje nessa rodoviária foi uma chuva medonha, que quase eu não vinha vender as comidas. Meu filho tem um carrinho e me trouxe com as panelas. Tia, e a senhora não cozinha aqui não? Nada, meu filho. É tanta comida que não daria para fazer tudo aqui não. Cozinho é lá em casa.
não já lhe disse, nos fogareiros. E trago para cá tudo só para esquentar. Enquanto eu devorava, entre uma prosa e outra, aquela saborosa comida, e pensava na rotina humilde daquela senhora. Acredito que suas feições e ações é um modo materno de refletir, nem que seja por um instante as nossas mães, quando faziam em casa nossos pratos e ficavam à mesa nos acompanhando com as prosas do dia. A cada cliente, com certeza, há um feito a contar, seja da sua própria vida ou da vida dos outros, que por ali estão todo dia com aquele burburinho próprio de rodoviária. Olha a água, olha o milho, olha a castanha, olha a laranja. O certo é que depois da última garfada e gole d'água, me vem um último convite. Aceita um cafezinho, meu filho? Tá fresquinho, é de hoje. Proceda o pagamento. Com um copo de café na mão, veio o flash. E mesmo sem nem ela saber o que é crônica, eu disse: tia, quer saber uma coisa? A senhora acabou de me motivar a escrever uma crônica. E o que é isso, meu filho? É um texto, tia. E eu já tenho até o título: A Tia da Comida. Não, meu filho, bote mesmo Irmã Maria Rita. Dei gargalhada e ela também. E pela sugestão dela, pude perceber que, além de tudo o que conversamos, é importante também para ela o seu nome e a sua religião. Francisco Rufino. Então veja que essa crônica, ela é uma crônica extremamente narrativa. Eu parto da situação de um diálogo que eu tenho com uma senhora que vende comida na frente de uma rodoviária. E essa conversa, que não está toda ela aqui exposta no texto, porque seria, vamos dizer assim, quase impossível, ela foi motivacional, ela foi o motivo do meu cotidiano a escrever essa crônica. E agora, na alegria e na empolgação desse pugilista, vamos agora proceder com os procedimentos de leitura, resolvendo questões, vamos praticar questões em cima desta crônica para que a gente possa aprimorar mais ainda a nossa leitura. Primeiro, vamos responder oralmente, bem rápido. Qual é o tipo dessa crônica? Você aí em casa já deve estar pensando, ela não é jornalística não, é? Não é jornalística. Ela é uma crônica extremamente narrativa, não é mesmo? E o que levou o autor a escrevê-la? Vocês já sabem que há um motivo, eu tive que partir de uma situação minha do cotidiano para escrevê-la. Qual foi o motivo que me levou a escrever? Já devem estar acertando oralmente. Possivelmente já responderam que foi o diálogo que eu travei com aquela senhora. Que reflexão o autor tem ao final do texto? Não é? Eu tive grandes reflexões, muitas, de que ela é uma mãe dedicada, é uma senhora de 60 e poucos anos que trabalha há muito tempo vendendo comida para suster a família. Mas tive uma reflexão no final do texto mais especificamente de que ela ama o nome dela, Irmã Maria Rita, e ela se intitula Irmã por eu acredito, exercitar alguma religião evangélica, não é mesmo? Então, percebi que é importante para ela o nome e a religião. Essa é a reflexão que eu faço também no final do texto. Indo propriamente para uma questão de marcar, nós temos aqui: o texto lido é uma crônica por vários aspectos. Identifique nas alternativas o único que não. Aí você, para não errar a questão, grifa ou circula o que não, toda vez que for fazer questões desse tipo, não é? Que não. Então, o único que não condiz com o gênero crônica, ou seja, o único que é uma afirmação ou uma característica que não pertence ao gênero crônica. Parte do cotidiano, meu amigo, é a principal característica, não é não? Então, eu quero um que não. Então, eu não posso marcar a letra A. Então, se você não observar o que não, você na pressa, como viu que essa característica é muito forte da crônica, vai logo marcando a A. Mas eu quero um que não condiz com o gênero. A linguagem é simples, eu quero um que não, porque realmente as crônicas têm uma linguagem simples. É um texto literário, eu disse que ele é híbrido, não foi? No início da minha aula. Então ele é literário e ao mesmo tempo não literário. Não literário porque ele também tem caráter informativo. E literário porque o autor apresenta-se artisticamente, colocando o seu estilo, colocando
a ironia colocando o humor. Então ele é literário sim, é um que não. Portanto, ficou fácil, letra D, tem muitos personagens. E essa crônica que eu escrevi, está provado que só tem eu e ela no diálogo como personagens transformados em literatura. Questão 2. No texto que lemos e nas crônicas de modo geral, a história narrada é sempre. Olha só, veja o sempre como um advérbio bem forte aí no comando da questão. Uma memória do passado. Será que as crônicas é uma memória do passado? Não sei, professor. Um acontecimento comum do nosso cotidiano. No texto que lemos e nas crônicas de modo geral, a história narrada é sempre... Não vai ser sempre memória do passado. Eu também posso fazer uma crônica já ou daqui a pouco, não é mesmo? Oriundo do meu presente. Um acontecimento comum do nosso dia a dia. Ah, meu amigo, aí sim. As crônicas, elas têm que ter isso como mote. Uma história triste? Não. Tem crônicas com final muito alegres. Tem crônicas com final triste? Tem, mas não é sempre uma história triste. Ou sempre. O relato de histórias heróicas? Não, isso aí está mais para os contos heróicos, né? As narrativas heróicas, tá certo? Os textos épicos. Portanto, olha só o gabarito. Isso mesmo, um acontecimento comum do nosso cotidiano. Qual foi o acontecimento que gerou esta crônica, a tia da comida, lida por mim, apresentada a vocês, não é? Será que o que me motivou a escrever esta crônica são as viagens que o narrador faz? Porque se ele for fazer uma crônica para cada viagem que ele faz, meu amigo, vai dar aí uns 300 livros, porque professor de interior o que mais faz é viajar. Será que o que fez ele escrever a crônica é os burburinhos da rodoviária, aquele momento em que vocês acharam engraçado eu imitando os vendedores dentro dos ônibus ou fora dos ônibus? Olha o milho, olha a água. Será que foi isso que motivou a crônica? Não é o momento crucial, não é daí que eu parto. Mas pode isso aí partir uma... Pode, qualquer coisa dessas que eu estou falando pode partir uma crônica. Mas no caso específico da tia da comida, foi o diálogo que eu tive com ela. À medida em que ela foi desnudando a vida dela, foi contando um pouco da vida dela para mim que me via a primeira vez, aquilo ali me inspirou, me motivou o diálogo com ela a fazer esse texto. Portanto, letra C, tá certo? O nome e a religião da cozinheira, não, isso aí só fiquei sabendo no final, quando eu me despedi dela, tá certo? Vamos para a quarta questão. O trecho que indica o tempo. Veja que uma das características da crônica é tempo e espaço bastante rápidos, bastante curtos. O trecho que indica o tempo em que se deu a abordagem do cotidiano transformado em crônica está em. Então eu quero que você observe e veja se há um trecho em que eu exponho esse tempo, em que eu começo de fato a escrever a crônica, tá certo? Acontece que quando se vai a uma rodoviária dessas, de alguma cidadezinha do Maranhão, ainda não é especificamente, embora tenha o quando, ainda não é especificamente o tempo exato, tá certo? Em que se dá a abordagem desse cotidiano, tá certo? Ainda não é o momento em que eu relaciono com o cotidiano essa ida à rodoviária. Já era noite, umas 22 horas, e ela sentada esboça iniciar uma conversa que só ela mesma sabe fazer sentido. Pronto, é a partir daí em que se dá o tempo exato, curto, em que vem o flash, não é? Da crônica, tá certo? Em que vem o flash, não, em que vem o início da escrita da crônica. Pois pegue a farinha, a pimenta, já bota água. Não tem nada a ver com o tempo em que se dá a abordagem desse cotidiano. Tia, quer saber de uma coisa? A senhora acabou de me motivar a escrever uma crônica. Não é esse trecho. E sim, a letra B informa esse tempo exato de quando eu começo necessariamente a abordar o texto em si. Todo o enredo aí da crônica se passa em um lugar, em um espaço. Curto, rápido. Veja que as crônicas não é como as fábulas, não é como os contos, os romances. Fábulas também têm um espaço único. Mas não é como os contos e romances que tem vários espaços. É um espaço só. E esse enredo, toda a história da crônica, se passa no interior da rodoviária? Não é na rodoviária. A letra A é para confundir vocês. As bancas de comidas ficam na frente da rodoviária, tá certo? Então dá a entender que
o enredo se passa na própria, não é? No próprio estabelecimento da senhora. Portanto, é o que está explícito na letra D, de doido para ter acertado todas. Não tem nada a ver com praça, a gente não cita a praça no texto, não é? E nem um grande restaurante. Lá tudo é muito simples, aparenta ser bem doméstico, então não é num grande restaurante. Você ficaria em dúvida entre a letra A e a letra D. Qual trecho do texto fica evidente o uso da metalinguagem? Deixa eu te explicar. Metalinguagem é usar a linguagem refletindo ela mesma. Isto é, a reflexão que o próprio autor faz sobre o ato de escrever a crônica. Tá certo? Fernando Sabino tem algumas crônicas que ele começa assim, fazendo uma metalinguagem. Tá certo? Se eu não estou enganado, a Moreninha é uma crônica que traz essa informação. Não é? Parece falta de assunto para começar a crônica. Ele começa assim. Tá certo? Machado de Assis também refletia-se muito sobre o ato de escrever a crônica. Então, em que momento há um trecho em que eu reflito sobre o ato de escrever a própria crônica? Ora, a primeira linha do texto logo, não é? Pode até parecer falta de assunto para uma crônica rápida, não é? Porque eu começo despretensiosamente achando que minha crônica não vai ser tão, vamos dizer assim, especial, porque eu parto de uma situação muito peculiar minha, não é? Muito particular minha. Então, a letra A é exatamente o ato de metalinguagem que eu faço, já escrevendo a crônica e, ao mesmo tempo, refletindo sobre ela. Letra A responde. A cada cliente, com certeza, há um feito a contar. Não, isso aí já é parte do corpus narrativo. E mesmo sem ela nem saber o que é crônica, eu disse. Aí já é aquela parte do desfecho, do final da história. Não há uma metalinguagem presente nisso aí. Enquanto isso, eu devorava entre uma prosa e outra aquela saborosa comida, então é parte do corpus do enredo, do corpus narrativo, não tem nenhum processo de metalinguagem. Talvez você confundiria entre letra C e letra A. Letra C porque eu cito o nome do gênero, não é mesmo? Espero, pessoal, ter sido assim, atendido à expectativa de vocês e, claro, espero estar mais vezes aqui com vocês. Beijo a todos os alunos da professora Idalene e a senhora também, meu sincero agradecimento por ter nos cedido esse espaço, ter confiado no nosso trabalho. Forte abraço e fiquem com Deus. Pessoal, segurança, saúde e higiene é tudo, esse tempo em que nós estamos em casa. Fique em casa, que com certeza você aprende com as nossas aulas. Fui e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da Rede Municipal de Teresina, professor de matemática. Atualmente eu ministro aula ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada ali na zona sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora daquele colégio, equipe de professores, aos meus alunos do 9º ano que estão acompanhando essas aulas também e para você, aluno do 9º ano da Rede Municipal de Teresina, que está acompanhando remotamente essas aulas também pela televisão. Hoje, pessoal, nós vamos falar de um conteúdo muito interessante, muito bom de ser trabalhado, que é polígonos. Nós vamos aprender sobre soma dos ângulos internos, o que é um polígono regular, ângulo interno, e vamos fazer também algumas questõezinhas. Então, vamos comigo aqui para vocês aprenderem esse conteúdo junto comigo. Vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o nosso conteúdo hoje aqui é de polígonos. Então, o que é um polígono? Polígono é uma figura plana, limitada por uma linha poligonal fechada, ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas, certo? Mas o que significa a palavra polígono? Então, tá aí, ó, polígono vem do grego e quer dizer muitos, a palavra poli quer dizer muitos, e gon, no caso ali, gono ou gon, significa ângulos. Então, são figuras geométricas onde tem muitos ângulos, é chamado de polígonos, certinho? Então, esses polígonos, eles podem ser classificados de acordo com
a quantidade de lados que ele possui, tá bom? Se esse polígono tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Se ele tem 4 lados, é quadrilátero. Se ele tem 5 lados, é pentágono. 6 lados, é hexágono. Obviamente que tem polígonos com 7 lados, que é chamado de heptágono, 8 lados, octógono, e assim sucessivamente. Tem vários polígonos. Nós vamos atentar mais nesses 4. Triângulo, quadrilátero, pentágono e hexágono. Aí toda vez que você vê a palavra triângulo, você vai lembrar que ele tem 3 lados. Toda vez que você vê a palavra quadrilátero, você vai lembrar que ele tem 4 lados. Quando você ouvir falar na palavra pentágono, 5 lados, e hexágono, 6 lados, tá bom? O triângulo, a figurinha dele é essa, certo? Ó, é um polígono fechado, observe que é uma figura fechada, onde os seus lados é formado só por segmentos de reta, não tem linha curva nem nada, e possuem 3 lados, certo? O quadrilátero, nesse caso aí, ele possui 4 lados, também nenhum dos lados é curvo ou convexo, enfim, ele é um polígono convexo, na verdade. Pentágono é um polígono onde tem 5 lados, e o hexágono, como eu falei para vocês anteriormente, é uma figura que possui 6 lados, certo? Aqui é a classificação, mas um polígono ele tem o que nós chamamos de elementos. No caso aqui eu vou falar para vocês os elementos, usar como exemplo um quadrilátero, nesse caso é um retângulo, mas isso é válido para todos os outros polígonos, tá bom? Então, quem são os elementos de um polígono? Então, os pontos A, B, C e D são os vértices. Então, o primeiro elemento de um polígono são os vértices. Aí está aqui A, B, C e D. Mas cadê, professor, esses pontos? Está aí, ó. Ponto A, B, C e D. Então, os pontos ali, que é o encontro de 2 lados, nós chamamos isso de vértice, tá certo? É chamado de vértice. E nós representamos esse vértice, como é um ponto, nós representamos por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por isso que está aí A, B, C e D maiúsculos, certo? Nós temos também os segmentos que nós chamamos de lado. O lado, no caso, vai ser o segmento, a união de 2 vértices consecutivos. Olha, ó, o vértice, no caso aí, nós temos aqui o encontro do vértice A com o vértice B, ó, esse segmentozinho aqui, é o segmento AB, é um lado. O BC, aqui, ó, é outro lado. O CD também é um outro lado. E o DA também é um lado. É o segmento que une o A ao D, certo? O C ao D também e o B ao C, certo? Temos também aqui que nós chamamos de diagonais. Diagonais é a união de 2 vértices não consecutivos. Observe, ó, quem é consecutivo ao meu A aqui? Note o seguinte, que o A aqui, ó, nós temos consecutivos a ele, que está ao lado, próximo dele, o D, ó, AD, e temos aqui o AB. Mas observe que o A e o C não são consecutivos. Mas se eu traçar o segmento que une esses 2 vértices, nós chamamos isso aí de quê? De diagonal, certo? Então aqui nós temos diagonal AC e temos a diagonal BD, certo? Observe que aqui no quadrilátero nós vamos ter apenas 2 diagonais. De acordo com o polígono, se for 5 lados vai ter mais diagonais, se for 6 lados vai ter mais diagonais. Então, dependendo de quantos lados esse polígono tem, vai modificar também a quantidade de diagonais que esse polígono possui, certinho? E também nós temos aqui os ângulos internos. Eu utilizei aqui A, B, C e D são ângulos internos, mas você tem que lembrar que quando a gente fala de ângulo, a gente fala aqui da região interna, tá? Ó, nós estamos falando disso aqui, ó. Essa região aqui, ó, é o ângulo A. Essa região aqui é o ângulo B. Essa regiãozinha aqui é o ângulo C. E aqui é o ângulo D. Então, para diferenciar esses ângulos internos dos vértices, você pode colocar um chapeuzinho aqui, ó, em cada um deles aqui para falar que nós estamos falando de ângulos, certo?
são ângulos internos, ou seja, ele está dentro do polígono, beleza? Então, vamos falar agora sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Se eu tenho um triângulo e vou somar os ângulos internos dele, como é que vai dar? Qual o valor que vai dar? Vamos ver. Então, vamos demonstrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Para isso, nós vamos fazer aqui um triângulo, onde esse triângulo tem os vértices A, B e C, e tem os ângulos internos A minúsculo, B minúsculo e C minúsculozinho ali também, ó, certo? O que a gente vai fazer? O primeiro passo para a gente poder provar ou demonstrar que a soma dos ângulos internos desse triângulo é 180 graus. Nós vamos traçar uma reta R paralela ao lado BC, passando por A. Olha ali, ó. Ali está a reta R. Observa que ela é paralela ao lado BC, certinho? Então, essa paralela formará com os lados AB e AC dois ângulos cujas as medidas indicamos por M e por N, respectivamente. Então, tem ali o ângulo M e tem aqui também o ângulo N, certo? Observe o seguinte, pessoal, que a reta R ela é paralela ao lado BC. Então, a gente viu aí em algumas aulas anteriores que quando você tem aqui duas paralelas cortadas por uma transversal, nós podemos formar ângulos alternos internos. Então, observe que esse ângulo B e esse ângulo M, eles são alternos internos, ou seja, eles possuem a mesma medida. E aqui o N com o C é a mesma explicação, também são alternos internos. Logo, eles possuem a mesma medida. Por isso que aqui está dizendo que M é igual a B e N é igual a C, porque eles são o quê? Alternos internos. Logo, você pode observar aqui, ó, que esse ângulo aqui, M mais A mais N, ele forma um ângulo de meia volta. E você sabe que o ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Então, se eu somar M mais A mais N, vai dar igual a 180 graus. Mas eu sei o seguinte, que esse M bem aqui, ele é igual a B, e esse N bem aqui, ele é igual a C. Logo, eu posso falar que B mais A mais C é igual a 180. Logo, eu demonstrei para vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele é igual a 180 graus. Certo? Professor, toda vez que eu tiver um triângulo, qualquer triângulo que seja, retângulo, obtusângulo ou acutângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180 graus? Sim, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus. Certinho? Então, vamos aqui ver agora, sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, vamos calcular agora a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer. Então, nós vamos aqui desenhar um quadrilátero qualquer. Nós vamos traçar primeiro as diagonais, de uma das diagonais desse quadrilátero. E observa o seguinte, que quando a gente traçou essa diagonal, ela decompõe esse quadrilátero, ela divide esse quadrilátero em dois triângulos, que eu denotei aqui de triângulo 1 e triângulo 2, certo? Se você analisar, a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo 1 é igual a 180. Ó, se você pegar esse ângulo aqui, que eu vou chamar aqui de A, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de B, e esse daqui que eu vou chamar de C, se você somar A mais B mais C, vai ser igual a 180. E a soma dos ângulos do triângulo 2, que se eu chamar aqui de D, aqui de E e aqui de F, se você somar D mais E mais F, também vai dar 180. Então, observe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer vai ser 180 desse triângulo aqui, mais 180 desse triângulo aqui. Portanto, podemos concluir que a medida dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é 2 vezes 180. Ó, 180 mais 180 é 2 vezes 180, que é igual a 360 graus. Então, toda vez que você tiver um quadrilátero qualquer, a soma dos ângulos internos desse quadrilátero sempre vai ser
360 graus. Beleza? Então, vamos aqui, ó, sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180, você vai observar que para a gente calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, nós sempre vamos levar como base a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo? Então, vamos calcular agora a soma das medidas dos ângulos internos de um pentágono qualquer. Lembrando que o pentágono é um polígono de 5 lados. Então, aqui nós vamos traçar duas das diagonais do pentágono que partem do mesmo vértice. Está aí, essa diagonal 1 e a diagonal 2. Observe agora que eu dividi esse pentágono em 3 triângulos, certo? Então, a soma das medidas dos pentágonos será igual à soma das medidas dos ângulos internos do triângulo 1, 2 e 3. Se você observar aqui, eu vou ter aqui esse ângulo aqui, vou chamar de A, B, e aqui vai ser C, né? D, E e F. E aqui eu vou chamar de G, H e I. Se você observar aqui, nesse primeiro triângulo bem aqui, se eu somar A mais B mais C, dá 180 graus. Se eu somar D mais E mais F, também vai dar 180 graus. E se eu somar G mais H mais I, também vai dar 180 graus. Ou seja, eu vou ter aqui 3 vezes 180 graus, que vai ser igual a, daqui embaixo, ó, 540. Certinho? Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono sempre é 540 graus. Beleza? Então, novamente nós vamos tomar por base aqui o triângulo. Para agora nós vamos generalizar, tá certo? Ó, quando a gente tem um triângulo aqui, a soma dos ângulos internos dele, esse 3zinho aqui, ó, significa que é um polígono de 3 lados. Então, a soma de um polígono de 3 lados é 180 vezes 1. Só que o 1, se você observar, eu posso fazer que ele seja 3 menos 2, onde esse 3 aqui, ele vai coincidir com esse valorzinho aqui do S, tá? Então, 3. Qual o número que eu subtraio de 3 que vai ser igual a 1? 2, vai ficar 3 menos 2, certo? Se eu tiver aqui um quadrilátero, tem um quadrilátero qualquer, certo? Tracei ali uma diagonal, certo? Ó, quadrilátero tem quantos lados? 4. Então está aqui, ó, S4. Vai ser 180 vezes 2. Mas observe que esse 2 aqui, ó, ele pode ser escrito como esse 4 aqui, ó. Mas qual o número que eu subtraio de 4 que dá o resultado 2 aqui? Menos 2. Então 4 menos 2. Certo? Se tiver um pentágono, o pentágono é um polígono de 5 lados. Então se eu tiver o pentágono aqui, ó, S5, observe novamente que esse 5 aqui é o número de lados do polígono, e esse 3 aqui, eu posso escrever ele como sendo 5 menos 2, certo? E o hexágono, que é o de 6 lados, S6, 180 vezes 4, o 4 eu posso escrever ele sendo 6 menos 2. Então, pessoal, para a gente generalizar, ou seja, poder fazer uma fórmula onde resolve qualquer questão de soma dos ângulos internos de qualquer polígono, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Nós vamos chamar SI de soma, a medida da soma dos ângulos internos de um polígono, e N de lados, certo? N vai ser a quantidade de lados. Vai ser dada por qual fórmula? 180, que multiplica o número de lados desse polígono, menos 2. Então, para você calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, você vai utilizar essa fórmulazinha aqui, ó. 180 vezes N menos 2. Certinho? Então, pessoal, uma observação aqui para vocês aqui, ó. Num polígono regular, todos os ângulos internos, que nós vamos chamar aqui de AI, são congruentes entre si. Portanto, para encontrar a medida de cada ângulo interno, basta dividir a soma das medidas dos ângulos internos, SI, pelo número N. Certo? Então está aqui, ó. O que está querendo dizer? Se você tem um polígono regular é aquele polígono onde tem os lados congruentes, ó, tem a mesma medida, certo? E esses ângulos aqui, todos eles também
vão ser congruentes, tá? E vai ser, vamos chamar aqui no caso aqui de AI, que significa ângulo interno. Então, para eu calcular esse ângulo interno, basta eu calcular a soma dos ângulos internos, que é 180 vezes n menos 2, e dividir pela quantidade de lados, que é n. Então, essa aí é uma fórmula para a gente poder resolver o ângulo interno de um polígono regular. Poderia também estar escrito assim, ó, que o ângulo interno ele é igual à soma dos ângulos internos dividido por n. Isso é, se você tiver questões que ele já te dá a soma dos ângulos internos, tá certo? Então, poderia também estar escrito dessa forma. Então, agora nós vamos aqui resolver alguns exercícios, tá? O exercício de número 1 diz assim, calcule, letra A soma dos ângulos internos de um hexágono. E na letra B, calcule a medida do ângulo interno de um hexágono regular. Então, nessa questão aqui, pessoal, nessa questão 1, eu vou deixar para vocês aí de 2 a 3 minutos para vocês responderem e daqui a pouco a gente volta com a resolução dela, tá bom? Então, vamos aqui para a solução desse primeiro exercício. A letra A ele pede a soma dos ângulos internos de um hexágono. A primeira coisa que tem que lembrar é a fórmula. SI é igual a n menos 2 vezes 180. A gente lembra que o n é a quantidade de lados. Quando a gente está falando de hexágono, pessoal, a gente sabe e lembra que o n aqui é igual a 6. Logo, o número de lados é 6. Então, o SI vai ser 6 menos 2 vezes 180. Então, onde tem um n na formulazinha, você coloca o 6. Então, 6 menos 2 a gente sabe que é 4. Então, 4 vezes 180, o resultado aqui vai dar 720 graus. Então, se você somar os ângulos internos de um hexágono, sempre vai dar 720 graus, certo? E aqui na letra B, ele pede, calcule a medida do ângulo interno de um hexágono regular. Então, você já tem a soma dos ângulos internos. Se o ângulo interno de um hexágono é regular,
significa que 720 ele vai ser distribuído igualmente para 6 ângulos, porque são 6 lados e, consequentemente, também são 6 ângulos, certo? Então, basta você pegar o total ali que você acabou de calcular na letra A, que é a soma dos ângulos internos, e dividir por n, onde o n, lembrando aqui que o n é 6, porque a gente está falando aqui também de um hexágono. Então, o ângulo interno vai ser igual a 720 graus dividido por 6, logo, esse ângulo interno vai ser igual a 120 graus. Beleza? Então, aqui agora, nós temos também aqui essa questão aqui. Calcule a medida x indicada na figura abaixo. Certo? Então, você tem aqui o x e o y, né? Para calcular o y, está muito fácil. Por que está muito fácil? Porque se você observar aqui, esse ângulo aqui, ó, y em 140, aqui, esse ângulo todinho aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho aqui para vocês, ó, ele todinho aqui, ele é um ângulo de meia volta. Se é um ângulo de meia volta, logo, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, y mais 140 é igual a 180. Então, nós temos aqui que o y vai ser igual a 180 menos 140, portanto, meu y vai ser igual a 40 graus. Então, aqui, ó, eu já tenho o seguinte, que esse meu y bem aqui, ó, ele é 40 graus. Então, agora ficou fácil, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Então, a gente pode somar x mais 95 mais 40 igual a 180. 95 mais 40 dá 135. O 135 está somando, eu levo para o outro lado, ele vai subtraindo. Ou seja, x é igual a 180 graus menos 135 graus. Logo, esse meu x ele vai ser igual a 45 graus. Tá aí a resposta do exercício de número 2, beleza? O exercício de número 3. Qual é o polígono que tem a soma dos ângulos internos igual a 540 graus? Para esse exercício aqui, pessoal, vou deixar para vocês aí 1 minuto a 1 minuto e meio para você responder e daqui a pouquinho a gente volta com a resolução dele, tá bom? Vamos lá. Ele está pedindo aqui qual o polígono que tem a soma dos ângulos internos igual a 540 graus. Perfeito. Então vamos ver aqui. A gente sabe que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Só que ele já deu a soma dos ângulos internos, que é 540. Então nosso objetivo aqui, nessa questão, nesse exercício, é calcular o n. Então aqui você já tem um 540 ali, o que você
pode fazer aqui agora? Você pode fazer aqui, ó, a distributividade, ó, 180 vezes n e 180 vezes 2. Logo, vai ficar 540 igual a 180n menos 180 vezes 2, a gente sabe que é 360. Então, nós vamos ter que 180 vai ser igual a 540 mais 360. Se você somar 540 mais 360, vai dar igual a 900. Logo, você tem 180n igual a 900. Então, você pode passar o 180 ali dividindo, então vai ficar n igual a 900 dividido por 180, logo, esse n é igual a 5. E o polígono que tem 5 lados, ele é mais conhecido como pentágono, certo? Então, está aí o exercício de número 3 respondido. O polígono que tem a soma dos ângulos internos igual a 540 graus é um pentágono, certinho? Então, vamos aqui agora para o quarto exercício. Na figura abaixo, o ABCD é um quadrado. A soma dos ângulos A e B é igual a. Nessa questão aqui, pessoal, vou deixar para vocês aí 1 minuto para você responder. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a resolução dela, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a resolução desse exercício de número 4. Vocês conseguiram responder em casa? Então, vamos ver se vocês acertaram, né? Ele fala que a soma dos ângulos A e B, mas ele fala que ABCD é um quadrado, certo? Então, como ABCD é um quadrado, então nós temos que o ângulo BCD é igual a 90. Ó, agora vamos lá, quem é o ângulo BCD? Esse ângulo bem aqui, ó, ele é 90 graus, certo? Assim, o ângulo C no triângulo também é 90 graus, pois ele é oposto pelo vértice do ângulo BCD. O que ele quer dizer aqui? Que esse ângulo bem aqui, desculpa, ele também é de 90 graus, certo? Então, como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então A mais B mais 90 é igual a 180. Logo, A mais B é igual a 90. A alternativa correta é a letra A, certinho? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço e fiquem com Deus. Olá, pessoal. Eu sou a professora Valdélia, professora de Ciências da Escola Municipal, professor Manuel Paulo Nunes. Nós estamos juntos mais uma vez para uma aula na TV. Para hoje, nós vamos fazer uma correção de exercícios sobre cinemática. Pegue o livro, abra o livro no capítulo 7, a partir da página 136. Pegue o seu caderno, o exercício que o professor ou a professora já disponibilizou para você. Pegue o lápis, a caneta, a borracha. Eu espero que todos vocês estejam bem, de saúde, estejam prontos e dispostos para mais um momento de aprendizagem. Vamos lá, né, gente? Faremos exercícios sobre cinemática. Nós temos algumas questões e vocês já sabem que a cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com a causa do movimento.
para resolver essas questões de cinemática, nós precisamos lembrar de alguns conceitos que nós já estudamos. São as grandezas físicas trabalhadas em cinemática. Então, vamos começar o nosso exercício. Para hoje, a nossa habilidade é EF9-CI03. Construir os conceitos sobre movimento, repouso, ponto material, corpo extenso, velocidade média e aceleração média. Durante o mês de novembro, nós vamos trabalhar com essas questões de física e ao longo das aulas nós vamos ter contato com essas grandezas. Hoje, em especial, nós não vamos trabalhar com aceleração média. Essa grandeza vai ser trabalhada nas próximas aulas. Então, a nossa primeira questão, vamos analisar a questão. O que é importante na hora de resolver esses problemas de cinemática? Os problemas de física, todos esses problemas com os quais nós vamos lidar a partir de agora. Lê a questão atentamente. Tentar compreender o que a questão quer, de fato. Então, vamos lá? Maria está viajando sentada na poltrona de um ônibus pela BR-316, indo em direção a Picos. Marque a alternativa que mostra um referencial, ao qual Maria está em repouso, e outro referencial em relação ao qual ela está em movimento respectivamente. Então, o que a questão quer de nós? A questão quer dois referenciais. Um que mostra que a Maria está em repouso e outro que mostra que a Maria está em movimento, respectivamente. Ou seja, nesta ordem. Primeiro, repouso, depois, movimento. E as alternativas que nós temos mostram os referenciais. Na letra A, árvores e motorista do ônibus. Na letra B, solo do ônibus e a porta do ônibus. Letra C, casas e semáforos. Letra D, janela do ônibus e árvores. Letra E, postes elétricos e meio-fio. E então, agora é hora de tentar resolver esta questão. Para resolver a questão, nós precisamos relembrar os conceitos trabalhados em cinemática. Primeiro, o que é o movimento? Segundo, o que é repouso? Terceiro, o que é um referencial? Então, vamos relembrar esses conceitos para a gente tentar resolver essa questão. Movimento, o que é isso? O movimento se caracteriza quando a posição de um corpo, de um objeto, de um móvel muda no decorrer do tempo em relação a um referencial. Repouso, a posição do móvel não muda no decorrer do tempo em relação a um referencial. Referencial é um ponto de vista, é um local usado, por exemplo, para a gente fazer uma comparação. Vamos entender melhor isso? Agora mesmo você está diante da TV, assistindo esta aula. Você está em repouso ou em movimento durante a aula, no decorrer deste tempo, em relação à TV? Se você vai ficar sentadinho diante da TV durante 30 minutos, você estará em repouso ou em movimento? Em relação à TV? Muito bem, em repouso. A sua posição não vai mudar no decorrer do tempo. Mas se a gente considerar, por exemplo, o Sol como referência, a sua posição vai mudar ou não no decorrer de 30 minutos? Muito bem. A sua posição muda porque a Terra vai girar, ela gira em torno dela mesma, ela gira em torno do Sol e você está na superfície terrestre acompanhando esse movimento. Então, muito bem. Agora que vocês já sabem o que é o movimento, o repouso e o referencial, vamos analisar a questão. Então, a Maria está neste ônibus, vejam. Ela está sentada numa poltrona próxima à janela. Vamos imaginar a poltrona 7. Ela vai passando na estrada, ela passa por casas, ela passa por árvores.
ela passa por semáforos. E no interior do ônibus, motoristas, o teto do ônibus, o solo do ônibus. Vamos imaginar, ao longo da viagem, mais de 3 horas, a Maria vai ficar sentadinha na poltrona 7. Então, a posição dela vai mudar em relação ao motorista? Vai mudar em relação à janela? Vai mudar em relação à porta do ônibus, gente? Vai mudar em relação ao solo do ônibus? A posição dela vai mudar em relação às casas da estrada, das cidades? Em relação aos semáforos que vão aparecendo ao longo das cidades? Em relação aos postes? E em relação às árvores? O que vocês acham? E então, conseguiram imaginar onde a Maria estará em repouso? Em relação a quais referenciais a Maria estará em repouso? Conseguiram imaginar em relação a quais referenciais a Maria estará em movimento durante essa viagem? Muito bem, então a nossa resposta será a alternativa que mostra um referencial ao qual a Maria está em repouso e outro referencial em relação ao qual ela está em movimento, respectivamente, é letra A, árvores e motorista do ônibus? Ora, se a posição da Maria vai mudando em relação às árvores ao longo do tempo, então ela está em movimento. Se a posição da Maria não muda em relação ao motorista no decorrer do tempo, ela estará em repouso. Logo, a letra A nos dá um referencial onde a Maria está em movimento e um referencial onde a Maria está em repouso. Essa alternativa não contempla como resposta. Letra B, solo do ônibus e porta do ônibus. A posição da Maria não muda em relação ao solo do ônibus, não muda em relação à porta do ônibus. Logo, esses dois referenciais mostram que a Maria estará em repouso. Na letra C, casas e semáforos nas cidades. À medida que o ônibus vai passando, a posição da Maria vai mudando em relação às casas e aos semáforos. Então, esses são referenciais que mostram que a Maria estará em movimento. Letra D, janela do ônibus. A posição da Maria não vai mudar em relação à janela do ônibus durante a viagem. E então este referencial nos mostra que a Maria está em repouso. E em relação às árvores, a posição da Maria muda no decorrer do tempo. Então este referencial mostra que a Maria está em movimento. Portanto, letra correta, letra D. Vocês marcaram a letra D? Muito bem. E postes elétricos e meio-fio, na letra E, são referenciais que mostram que a Maria está em movimento. Ok, muito bem. Marcaram a letra D? Vamos para a nossa segunda questão. Conseguiram entender essa questão? Ótimo! Na nossa segunda questão, nós temos o seguinte: em cinemática, um mesmo corpo, um mesmo objeto, né, pode ser considerado ponto material e corpo extenso, dependendo do referencial adotado. A afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta. Vamos pensar? Para que a gente entenda esta ideia, o que a questão está dizendo? Está dizendo que um mesmo objeto pode ser um ponto material e pode ser um corpo extenso, dependendo do ponto de vista, dependendo do referencial. Então, eu quero saber se isso é verdade ou se é mentira. É verdadeiro ou é falso? Vamos justificar. Vamos primeiro relembrar esses conceitos. Primeira coisa, o que é um ponto material? Um ponto material é todo corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em relação às distâncias que envolvem este corpo. Dimensões, tamanho, comprimento, altura. E um corpo extenso,
corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas. Professora, como é isso? Vamos conhecer melhor? Vamos tentar entender melhor. Vejam só, eu estou tentando estacionar o meu carro. No estacionamento existe um único espaço, os outros estão todos ocupados. Para eu estacionar o meu veículo, eu preciso considerar o espaço que existe. E eu também tenho que lembrar que o meu carro tem um tamanho. Logo, neste momento, o meu veículo, ele é um corpo extenso. Eu tenho que considerar todo o tamanho dele. Eu não posso desprezar as dimensões do veículo, senão eu vou bater nos carros que já estão estacionados. Neste momento, o meu veículo é um corpo extenso. Mas eu vou viajar. Eu pego uma estrada imensa. Na estrada, o meu carro vai parecer uma coisa bem pequenininha. O tamanho do meu carro é desprezível em relação à estrada. Portanto, o veículo, ele pode ter aí o seu tamanho desprezado. Neste momento, eu digo que ele é um ponto material. Geralmente, gente, nesses problemas de cinemática, a gente sempre leva em conta que o corpo é um ponto material, para facilitar os cálculos. Mas existem problemas nos quais nós precisamos considerar que o corpo é extenso. Por exemplo, quando a gente vai resolver um problema envolvendo o trem tem 10 vagões, cada vagão tem 3 metros de comprimento. Neste caso, a gente precisa considerar todo o tamanho do trem. Mas, na maioria dos nossos problemas, nós vamos imaginar que o objeto, que o corpo é um ponto material ou partícula. Então, o que a pergunta nos disse? Que um corpo pode ser ponto material ou corpo extenso, dependendo do referencial. A afirmação é verdadeira ou falsa? O que vocês me dizem? Depois dessa nossa lembrança dos conceitos, o que vocês me dizem? Vamos lá? Muito bem. A resposta é: a afirmação é verdadeira, pois um carro numa viagem, em comparação à estrada, tem seu tamanho desprezível. Então, ele pode ser considerado um ponto material. Mas, quando este mesmo carro faz manobras em um estacionamento, seu tamanho deixa de ser desprezível e ele passa a ser chamado de corpo extenso. Então, só para a gente ter uma melhor ideia, vamos pensar num avião. O avião está no aeroporto, ele pousou no aeroporto. No momento do pouso, ele é um ponto material ou um corpo extenso? Muito bem, um corpo extenso, ele é enorme. Ele tem que pousar numa área delimitada. E quando ele decola, que ele assume uma posição na atmosfera, a atmosfera é imensa, gente. Ele passa a ser um ponto material. Portanto, se entenderam essa questão, agora é hora de anotar a resposta. 1 minutinho para vocês. Questão de número 3. Vamos lá? Todo mundo localiza essa questão. Um carro parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Determine o deslocamento do carro. Vamos analisar essa questão a partir desta imagem. Então, nós temos na imagem uma trajetória. Vejam o sentido positivo da trajetória. De acordo com a questão, o carro parte do quilômetro 12
e chega ao quilômetro 90. Vejam que nesta questão, o carro ocupa duas posições. A posição inicial é o quilômetro 12. A posição final é o quilômetro 90. Então, nós vamos calcular o deslocamento. O que é esse deslocamento, gente? Vamos lembrar? Deslocamento nós representamos por ΔS. Lembrando, hein, gente? Esse delta é uma letra grega que significa variação. O S vem de space, lá do inglês, de espaço. Então, o ΔS é espaço final, representado por S, menos espaço inicial, representado por S0. Então, nós precisamos calcular o deslocamento do nosso veículo. E quais são os dados que a questão nos dá? Vamos lá. Toda vez que nós formos resolver os nossos problemas de cinemática, nós precisamos organizar os nossos dados. O que são esses dados? São as informações presentes no problema. Então, nessa terceira questão, nós temos dois dados importantes. Nós temos, primeiro dado, a posição inicial do móvel, quilômetro 12. Segundo dado, a posição final do móvel, quilômetro 90. E o que nós queremos? O deslocamento, o ΔS. O que nós sabemos? ΔS é igual ao espaço final menos espaço inicial. ΔS é S menos S0. Portanto, substituindo os valores que nós temos nesta expressão, nós podemos calcular o deslocamento do móvel. ΔS é espaço final, 90, menos espaço inicial, mais 12. Cuidado com o jogo de sinais, gente. Ah, professora, eu posso encontrar um espaço negativo? Posso, se o móvel estiver se deslocando no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Mas neste caso, este móvel estava se deslocando no sentido positivo da trajetória. Portanto, a posição é mais 12. Então, calculando o deslocamento, 90 menos por mais, menos. 90 menos 12, ΔS é igual a 78 quilômetros. Então, outro detalhe, vejam se as unidades são correspondentes. Nós temos espaço em quilômetros. Eu não preciso fazer aqui nenhuma conversão de unidade. Basta fazer a aplicação dos dados diretamente na fórmula, na expressão do cálculo do deslocamento. Portanto, o deslocamento do carro, do veículo, é de 78 quilômetros. Anotando a resposta, para quem acertou, nota 10. Vamos lá, gente? 30 segundinhos, reduzindo o tempo. Vamos para a nossa questão de número 4. Um camelo percorre 90 quilômetros em 6 horas. Com esses dados, é possível determinar a velocidade média do animal? Explique. Bom, então nós temos aqui algumas informações. Primeira informação, 90 quilômetros. Segunda informação, 6 horas. Essas informações dizem respeito a que exatamente? Quais grandezas, quais conceitos foram definidos com essas informações? O que vocês acham? Então, vamos organizar os dados. Gente, lembrando bem, para resolver um problema de cinemática, a gente lê a questão. O que a questão quer? Um camelo percorre 90 quilômetros. 90 quilômetros. O que é isso? Espaço, deslocamento. Em 6 horas. O que é isso?
tempo, intervalo de tempo. Com esses dados, é possível determinar a velocidade média do animal? O que o problema quer? Que a gente determine a velocidade média deste animal. É possível fazer isso com esse deslocamento e com esse tempo que nós temos? Agora, vamos organizar os dados. Questão de número 4 nos forneceu os seguintes dados. O espaço percorrido, 90 quilômetros. Esse é o nosso ΔS. O tempo gasto pelo animal, 6 horas. Esse é o nosso ΔT, o intervalo de tempo. É possível calcular a velocidade média do animal? Vamos lembrar qual é a expressão matemática que define velocidade média. A velocidade média, VM, é ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS corresponde à variação do espaço e ΔT corresponde à variação do tempo, intervalo de tempo. Então, se eu tenho ΔS e se eu tenho ΔT, é possível sim calcular a velocidade média. Agora, uma coisa importante, gente, cuidado com esse cálculo. Eu preciso verificar se as minhas grandezas apresentam unidades de medida correspondentes. Como assim, professora? Lembrem, se o espaço estiver em quilômetros, o tempo precisa ser dado em hora. Se o espaço estiver em metros, o tempo precisa ser dado em segundos. Se não houver essa correspondência, nós precisamos fazer as conversões de unidade. Então, vamos dar uma olhadinha para os nossos dados. O espaço foi dado em quilômetros. O tempo foi dado em horas. Então, se existe a correspondência, agora é hora de aplicar esses dados nesta fórmula, calculando a velocidade média do animal. Vamos lá? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. A velocidade média, o espaço percorrido pelo animal, 90 quilômetros. O tempo que o animal gastou, 6 horas. Então, a velocidade média é 90 dividido por 6, 15. Quilômetros dividido por hora, quilômetros por hora. Logo, a velocidade média do animal é 15 quilômetros por hora. O que isso significa dizer? Qual é o significado de 15 quilômetros por hora? Significa dizer que em cada hora o animal percorre 15 quilômetros. Entenderam, gente? Dá para entender esse cálculo? Muito bem, 40 segundinhos para anotarem a resposta, para conferir a sua resposta com a nossa. Vamos lá? Questão de número 5. Se você tiver alguma dúvida, vai anotando as dúvidas ao lado de cada questão para esclarecer com o professor, para esclarecer com a professora, tá certo? Aos poucos nós vamos compreendendo melhor como resolver esses problemas de cinemática. Na questão de número 5, nós temos o seguinte: um atleta nada 100 metros em 50 segundos. O que são 100 metros? Estão lembrados? Esta medida corresponde a qual grandeza física? 50 segundos, isso corresponde a qual grandeza? Mostre como obter a velocidade média do atleta nesse percurso. Então, o atleta está aqui numa piscina e ele nada 100 metros em 50 segundos.
Vamos ver quais são os dados que nós temos nesta questão? Já lemos a questão, já compreendemos a questão, agora é hora de organizar os nossos dados, organizar as informações. Para resolver a questão de número 5, os dados que nós temos são: o espaço que o atleta percorreu foi de 100 metros, então esse é o nosso ΔS. O tempo que ele gastou foi de 50 segundos, então este é o nosso ΔT. Vamos ver as unidades de medida. O espaço foi dado em metros e o tempo foi dado em segundos. Precisamos fazer alguma mudança nessas unidades? Precisamos fazer conversão? Não, ótimo! Então vamos aplicar esses dados para calcular a velocidade média do atleta. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Vamos então calcular a velocidade média do atleta. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. O atleta percorreu 100 metros em 50 segundos. A velocidade média é 100 metros dividido por 50 segundos. 100 dividido por 50, 2. Metros por segundo, metros por segundo. Então, a velocidade média do atleta nesse percurso foi de 2 metros por segundo. Qual é o significado disso, gente? Que a cada segundo do percurso, o atleta nadou 2 metros. Entenderam? Muito bem. Agora, confiram com a resposta de vocês, comparem, confiram, acertaram? Agora é hora de anotar. Vamos lá? Questão de número 6. Vamos ler e entender o que a questão quer de nós. Um ônibus leva meia hora para realizar o percurso de Jundiaí, em São Paulo, a Campinas, também em São Paulo, a uma velocidade média de 80 km por hora. Qual a distância que separa as duas cidades? Explique como você chegou a essa conclusão. Então, na nossa figura, nós temos aqui a distribuição das cidades. Jundiaí aparece aqui, Campinas logo depois. Para sair de Jundiaí a Campinas, o ônibus levou meia hora, com uma velocidade média de 80 km por hora. Então, vamos resolver as questões. Por quê? O que a questão quer de nós? Quer saber qual é a distância entre Jundiaí e Campinas? Vamos tentar entender organizando os nossos dados. Quais são os dados que nós temos? Primeiro, nós temos a velocidade média do ônibus. O ônibus desenvolveu uma velocidade média de 80 km por hora. Segundo, meia hora de viagem. Então, nós vamos usar a mesma expressão matemática. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E o que fazer, gente? Vamos lá? Pois bem, esta questão vocês vão resolver com o professor em sala, tá bom, gente? Olha, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender essas questões. Nós só estamos começando o estudo de cinemática, mas eu sugiro que vocês leiam o capítulo 7 a partir da página 136 para que vocês tenham uma melhor noção dos conceitos trabalhados em cinemática e possam resolver todas essas questões. Fiquem com Deus!